a gente não vive na nova ordem, enfim, né, como o pessoal gosta de falar. Esse é um termo que é bom evitar. Vou evitar que o Google aí coloca já coloca, exatamente. Então, a gente não vive. Tá? A gente vive numa ordem que está estabelecida desde as revoluções. Ela já vem desde o século XVII, principalmente século XVIII, se intensificou no século XIX, se consolidou no século XX, e a gente vive provavelmente seu declínio. E a questão é, qual é a nova? O que vai vir depois? Você acha que nós estamos no começo? Você acha que o Trump poderia provocar essa mudança? É isso que você quer dizer? Não, o Trump ele é um ponto de um projeto bem anterior, que é esse projeto chamado... tem um livro em espanhol, em português não tem, do Alain de Benoit, que é francês, original em francês, mas, se eu não me engano, em francês é lá Nouvelle Droit, a nova direita, a nova direita. O livro é de 1982, tá? Então, esses autores, esses intelectuais, eles vêm consolidando isso desde antes da queda da União Soviética. O Dugin, na Rússia, ele pertenceu ao grupo satanista, tá? Eu não estou rotulando, eles eram declaradamente satanistas, que é o Yusinski. Porque na União Soviética, esse é o guru ideológico do Putin, tem gente que tenta falar que não é bem assim. Não, é assim. Qualquer artigo que você lê, ele fez ipsis literis aquilo que estava na agenda do Dugin. Qualquer artigo que você pegar da relação Putin e Dugin no passado, você vai ver que Dugin era o guru intelectual. Foi o guru que formou, ou foi o filósofo, o intelectual, eu considero intelectual orgânico, na verdade, porque ele, basicamente, ele vem com uma proposta de fazer um projeto revolucionário, claro, adaptando o termo intelectual orgânico para a sua ideologia. O termo era para os ideólogos marxistas, mas... esse termo é marxista, né? Exatamente, mas é quase como que um trotskismo de direita, né? Como faziam os neocons no passado, os neoconservadores, que eram trotskistas e faziam oposição ao comunismo. Por quê? Dentro do comunismo tem divisões. O Dugin, quando cai a União Soviética, ele se torna ele era um acadêmico em Moscou, na Universidade de Moscou, e ele estudava o perennialismo. Por alguma razão, não se sabe qual, tem até piadas sobre isso entre os russos, a literatura perennialista entrou na Universidade de Moscou. Né? Não se sabe por que ela entrou, como ela entrou. Aí a piada é mais ou menos assim, era contra o imperialismo... o imperialismo cristão, o imperialismo ocidental, ela entrou muito mais pela palavra imperialista do que pela palavra ocidental, né? Porque o comunista gosta muito desse termo, né? Imperialista. Adoro imperialista. Então, por causa disso, deve ter entrado. Eles acham assim, ninguém sabe como que. René Guénon e outros autores entraram na Universidade de Moscou. Évola, né? Então, foi na mesma época? E foi, assim, mais pro final, né? Eles se encontravam secretamente, eles faziam aquelas... Como que é o nome? Me fugiu o termo, mas eram umas revistas independentes que tinha na União Soviética. Parecia umas... Que devia ser tudo proibido de era circular, proibido, né? Era proibido. Aí eles faziam isso. Então, esses movimentos eram esotéricos, basicamente. Esotéricos, iniciáticos. E eles enxergavam o satanismo como uma forma de resistência ao comunismo. O que é absurdo. Porque se você quer resistir ao comunismo, você pode resistir sendo cristão, né? Ortodoxo, enfim. Não, mas a ideia era essa mesmo. Então, esse grupo dos Yusinski, né? Eles foram os criadores, junto com alguns intelectuais, especialmente Alain de Benoit, na França, Alain de Benoit e Dugin. Aí você tem um propagandista, que não é intelectual, mas é um propagandista, que é o Steve Bannon, nos Estados Unidos. Esse é Estados Unidos, né? São os principais nomes aí dessa nova direita atualmente. Né? Mas existem outros. Agora, esses são os principais nesses 3 países: Estados Unidos, Rússia e na Europa, né? Na França como país, mas no continente europeu, na União Europeia. E se você for ver o que eles têm em comum, basicamente, é que, primeiro, eles defendem o retorno ao paganismo. O Dugin fala sobre isso, sobre paganismo? Quando ele criou o nacional-bolchevismo, porque antes de criar o eurasianismo, que é a ideologia atual, cujo símbolo é a estrela do caos, do tarô de Aleister Crowley,
Crowley. Então ele foi influenciado pelo Aleister Crowley. Sim, assumidamente. Não esconde, não nega. O símbolo da ideologia eurasiana é a estrela apontada para todas as direções, que é a estrela do caos. Do caos nascerá uma ordem. Né? Eles têm falado abertamente sobre isso, em discussões sobre uma nova ordem internacional, econômica, etc. Então, política e econômica, né? A gente não está entrando aqui na questão mais complexa. Eu estou falando de geopolítica mesmo. Então, eles almejam isso. Mas, quando você pega os escritos, os livros do Alain de Benoist, é uma defesa aberta. Ele vai primeiro atacar o monoteísmo, aí ele vai atacar Javé, depois ele vai atacar os judeus e, por último, ele vai atacar os cristãos. Nessa ordem. E aí ele vai propor a solução mágica para o mundo ocidental, que é retornar ao paganismo, voltar à era anterior, né, à era romana. Ele cita muito o paganismo romano. Ele elogia o Império Romano, então, de certa forma. Ele elogia o Império Romano, mas não a parte cristã do Império Romano. Ele elogia a Roma pagã. Romana. Exatamente. A Roma pagã. Porque aí ele vai trazer uma concepção de que porque no mundo pagão havia mais respeito à diversidade. Ele romantiza de uma forma desonesta, na verdade, como eram os antigos impérios pagãos, como se eles fossem totalmente respeitosos, pluralistas. Ele pega aquilo que a esquerda identitária fala sobre a diversidade, como um todo, respeito à diversidade, às minorias, e transporta isso para a religião, basicamente, para falar que havia um respeito maior em relação aos deuses dos outros, de cada nação tinha um respeito maior em relação aos deuses da outra nação. Então ele defende uma visão woke do Império Romano, traduzindo em miúdos. Basicamente seria isso. Ele faz muita referência ao hinduísmo também, aos deuses, a visão da Índia, né, de ter muitos deuses e tal. E ele tem também uma defesa nesse sentido dos deuses gregos mesmo, greco-romanos. Júpiter, Zeus, né? Então, Júpiter romano, Zeus grego, Cronos, Saturno, né? Então, aí Atena, Afrodite, todas essas divindades que eram veneradas naquele período. Então, assim, eu vejo... isso me parece muito uma espécie de rebelião contra a ordem cósmica. Eles querem voltar àquilo que a providência instituiu. Aquilo que foi instituído através de um processo muito longo. Agora eu não entendi direito. Qual que é a ligação do Benoist com o Dugin? Então, esses são os filósofos que criaram o movimento da nova direita. Tá. Eles debatem um com o outro, eles têm algumas divergências um com o outro, né? Mas um acaba promovendo o outro. Eles criaram uma cena cultural de debates, uma cena cultural para criar essa substituição da direita no mundo. Tá? É preciso entender que Dugin, quando ele chama a teoria dele de quarta teoria política. Teoria política, porque claro. Ela é uma síntese, veja bem, ela é uma síntese entre o socialismo soviético e o fascismo alemão. Ele venerava a Alemanha da Segunda Guerra e a União Soviética. Então ele queria criar uma síntese. Dentro da dialética hegeliana, vai pegar a tese, o socialismo da segunda teoria, o fascismo, que é a terceira na visão dele, e aí ele vai juntar as duas e vai criar alguma coisa. Quando ele criou pela primeira vez, se chamava nacional-bolchevismo, que eram os dois símbolos, o da Alemanha e o da União Soviética, mesclados. Esse é o nível da coisa. Aí depois ele achou um símbolo melhor, o da estrela do caos de Aleister Crowley. Então, melhor ou pior, né? Que melhor representava, né? E pior que cresceu. Quando você pega... Existe uma ordem de magia, tá, que se chama Golden Dawn.
Ligado ao Aleister Crowley, né? Ligada ao Aleister Crowley, ligada... É só magia, basicamente. Ela não é uma ordem iniciática, como as esotéricas de modo geral, onde a pessoa vai alçando níveis e aquilo interfere com esfera de poder, uma ação política, uma ação de infiltração e controle na sociedade. Certo. Não, a Golden Dawn é magia, só magia. Então eles pegam várias tradições de magia e estudam elas. Golden Dawn se chama Aurora Dourada. Se traduz como Aurora Dourada. É o mesmo nome do partido da Grécia, da nova direita. Aurora Dourada. Que tem o mesmo discurso. Se você pegar o discurso do Trump hoje, anti-imigração e tal. É tudo ipsis literis o que a Aurora Dourada faz. Vai dar uma pesquisada o que fez a Aurora Dourada. Eles sumiram com mais de 100 imigrantes, foram atribuídos a eles, o desaparecimento desses imigrantes, e eles acabaram sendo barrados depois de ter um caso mesmo de tirar a vida de um artista lá na Grécia. E é interessante que eles usam uma simbologia que é totalmente importada da Alemanha da Segunda Guerra, pré-Segunda Guerra. Totalmente importada. Só mudam os formatos ali, mas é a mesma coisa. Então, tanto que o político, quando chegou no parlamento, ele fez a mesma saudação do Musk lá, mandando o coração pro pessoal, sabe? Aquela que ele levanta o braço. Então, e qual a ligação do Musk com essa turma, do Elon Musk? Bom, o Elon Musk, ele é um personagem ainda mal compreendido no Ocidente. Ele foi muito bem trabalhado como um exemplo de um cara que... Empreendedor, saiu do... Não, mas não é. O cara, quando ele era criança, ele viajava de jatinho. Então a família dele era muito bem posicionada. O pai dele tinha uma mina de esmeralda na África do Sul, que ele desafiou todo mundo a provar que era mentira. Sabe quem que foi a pessoa que falou que tinha provas e ia mostrar? O pai dele, na época, que era o dono da mina. Então... o Musk, ele tinha essa característica dele já surgir ali dentro de um cenário. Agora tem alguns detalhes curiosos aí. Os avós do Elon Musk, que foram do Canadá, eles chegaram a ser perseguidos lá, ter mandado de prisão no Canadá, e foram morar na África do Sul, porque lá tinha um apartheid. Eles eram simpatizantes de um movimento neonazi na região do Canadá. Eles foram para a África do Sul porque lá era legal, lá tinha o apartheid. Lá tinha o apartheid, eu não sabia disso. E uma coisa que talvez você não saiba, tá? Ele tinha uma instituição, uma organização chamada Tecnocracia Inc. Tecnocracia era o nome do projeto que ele queria implementar como solução. Ele falava já de crédito social. Quem? O avô do Elon Musk. Nossa. Assim, o objetivo era a tecnocracia e ele já falava de crédito social. Lá naquela época, quando ele vivia lá no Canadá, não lembro o ano exato, mas dá para pesquisar. Você tem também algumas conexões interessantes, né? O tio-avô do Trump, que foi um importante engenheiro nos Estados Unidos, importante mesmo, do governo, desenvolvendo tecnologia nuclear na Segunda Guerra, antes da bomba lá, né, de Hiroshima. Então, esse cara, o avô do Trump, ele foi o cara que, quando o Nikola Tesla morreu, o FBI pegou aquelas caixas dele e levaram para análise. Quem foi o cara que analisou tudo isso? Nossa, foi o tio-avô do Trump. Sabia, só ele, não. Sozinho, ficou lá com 3 dias com tudo, e daí deu o relatório dizendo que não tinha achado nada demais. Ele foi o cara que fez todo mundo fala tanto da ocultação, das pesquisas de Tesla. Bom, o cara que foi responsável por analisar se tinha alguma coisa importante ali foi o tio-avô do Trump. Então, ele tem também uma ascendência alemã e escocesa, né? As duas. E é engraçado que ele... Sabe que o Trump, ele é casado com uma eslovena, a Melania, mas tudo bem. Uma eslovena. O Trump, ele faliu nos anos 80. Ele chegou a praticamente falir os cassinos. O cara da direita conservadora, né? O dono dos cassinos lá Sim, ele ganhou muito dinheiro. Ganha até hoje com cassino. Exatamente. Aí o cara, ele foi socorrido pela União Soviética, antes da queda da União Soviética. Porque a União Soviética, quando ela cai,
uma parte dela vai se tornar da KGB, principalmente a polícia secreta ali, né, os principais mecanismos da defesa soviética, ali, da segurança soviética. Uma parte vai se tornar oligarca e formar um novo Estado russo, pós-91, né, pós-queda da União Soviética, e uma parte que ficou sem o osso, né, ninguém queria largar o osso, mas os que ficaram sem o osso formaram a máfia russa, que é fortíssima no mundo. Por quê? Porque ela não foi formada por bandidos aleatórios em situações de marginalidade em relação ao Estado. Não, ela foi formada por ex-agentes secretos. Então, você tinha de um lado, muitas vezes até trabalhando juntos, porque eram pessoas que se conheciam, os grandes oligarcas, que formaram a Rússia atual, e de forma subversiva, de forma oculta, esse grupo específico. Então, é de onde vai surgir esse movimento todo. Quando a gente fala de nova direita internacional, são 3 nomes principais. Steve Bannon nos Estados Unidos, mais conhecidos. Alain Benoist na França e Alexandre Dugin. Aí você tinha também Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho foi na sua época, ele foi o cara que trouxe esse movimento para o Brasil. Ele tinha divergências, tanto que ele debateu com o Dugin. Debateu defendendo o Ocidente, enquanto que o Dugin queria destruir o Ocidente, né? Então, tem diferenças, claro, sempre tem diferenças, mas o modus operandi é o mesmo, são os mesmos ideais em relação a se apropriar da direita, essa direita que está aí não presta, essa direita aí não representa a direita, né? Então, ele quer criar um elemento outsider, esse movimento, eu digo, um elemento de fora do sistema, que vem para substituir o sistema. Ele, na verdade, ele quer se apropriar da direita, destruir a esquerda e depois ou destruir ou subjugar o sistema de 3 poderes que fica acima. Porque o sistema basicamente sistema de freios e contrapesos, em cima, né, legislativo, executivo, judiciário, 3 poderes, e embaixo dividindo-se entre esquerda e direita. 2 alas de representação popular, que, claro, tem suas ramificações, mais à esquerda ou mais à direita, e depois chegando no centro. Eles não querem nada disso. Eles querem tomar a direita, destruir a esquerda e subjugar Eu sei, montar um esquema totalitário, né? Exatamente. Parecido com o que havia na Alemanha e tal, mesma coisa. Agora eu lembrei de uma coisa, o Elon Musk ficou assim com a AfD, né, alemã, né? A AfD tem uma história pesada, né? Com inclusive certeza. com contato com o Dugin também. Exatamente. Então é curioso essa simpatia do Elon Musk com a AfD. A AfD é muito parecida com a Aurora Dourada também, da Grécia. Você chegou a estudar a AfD também? Um pouquinho só. Eu não tive muito tempo ainda, porque ela começou a ganhar muita projeção recentemente. Agora. Mas até tem algumas coisas que ela fala que, assim, por exemplo, ela fala que a Alemanha da época da Segunda Guerra, aquilo ali era esquerda, era socialismo. Então eles são contra aquilo. Então, assim, por um lado, ter esse discurso acaba sendo uma maneira de não deixar a coisa ir tão longe nesse sentido, né? Porque seria pior se eles estivessem falando, tinha que voltar a ser daquele jeito mesmo. Aí seria pior ainda, né? Então, assim, eu deixando claro que eu não sou de esquerda, tá? Assim, o que eu acredito que seja o ideal seria, quando você fala de tradição, conservadorismo, né? Você tem que... O que seria o óbvio que está antes do sistema revolucionário? Era o que as revoluções destruíram. Então você tinha as monarquias cristãs europeias e o Brasil tinha o Reino do Brasil, o Império do Brasil, né? Tudo aquilo que a gente estuda. Veja, quando a gente fala também monarquia, muita gente não entende. Países altamente desenvolvidos e altamente democráticos na Europa são monarquias, como os países nórdicos. Então, assim, tradição não significa necessariamente direita liberal. Direita, não existe só direita liberal, existe direita mais nacionalista, existe direita mais soberanista, né? Então, tudo isso tem que ser posto em pauta. Porém, quando você traz tudo para um outro lado, que fala que é alternativo, quer dizer, essa direita não vale, essa é falsa. Vale a alternativa, a direita alternativa. Ok, então
Beleza, vamos ver o que ela defende. Aí você vai ver quem são os caras e o que eles defendem, você vai ver que não tem nada de direita. O Alain de Benoit e o Dugin também, no começo, abertamente era neopagão, a coisa era voltar ao paganismo. Aí como eles viram que não iam ter apoio popular, porque a civilização ocidental é cristã majoritariamente, eles foram lá e se colocaram, como a Aurora Dourada fez na Grécia, como protetores ou protetorado da Igreja Ortodoxa. No partido não aceitava cristão ortodoxo, tinha que ser pagão, defender os deuses gregos. Mas veja bem, olha a loucura, porque você está falando de um partido político, mas não pode ser cristão no partido político. Aí eles viram que a coisa não crescia, aí eles falam, não, a gente vai ser protetor da Igreja Ortodoxa grega. Aí ganhou um pouco mais de aceitação, conseguiram, acho que 5% dos votos no ano 2000 e pouco. Isso o Dugin estaria fazendo a mesma... essa é a visão dele na Rússia também. No fundo ele seria um pagão, mas como não dá, a Rússia é muito religiosa, ele leva para o lado de querer trazer os ortodoxos como aliados. Seria a mesma estratégia? Seria mais ou menos isso. Eles têm um vínculo mais forte ali com o sufismo, né? Então eles têm eles puxam mais para esse esoterismo. Existem 3 níveis, ao meu ver. Se você pegar René Guénon, tá? Que todos eles vêm de René Guénon, basicamente. O Dugin também estudou René Guénon? Estudou Guénon. Tá? O Guénon, ele acreditava que o Ocidente precisava ser governado, o Ocidente cristão, católico, governado por uma elite sufi. Secretamente ainda por cima. Sufi do Islã, né? Do Islã esotérico. É o muçulmano esotérico. Né? Então, na concepção dele, era isso. Então, o cristianismo é fraco, o cristianismo isso, o cristianismo aquilo. Então, a gente precisa criar uma elite oculta que governe secretamente a cristandade. Veja, isso é um problema do ponto de vista cristão. Né? E eles fizeram isso muito bem na Europa, eles têm feito isso. Já no Ocidente, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, eles já estão tendo mais êxito de fazer isso, não tanto com os católicos, mas principalmente com os protestantes. Porque a forma de um filósofo, de um intelectual católico debater e cultivar o ensino e tal, é diferente da forma de um ideólogo desses grupos agirem. Então eles são muito mal educados, xingam, sabe? O pessoal, os mais ideólogos são mais agressivos. Então o católico, de modo geral, não aceita, exceto aqueles que, aqui no Brasil, por exemplo, conseguiram ser bastante influenciados por essas ideias, achando que, você tô aqui tomando um uísque, fumando cigarro, falando palavrão a cada 3 palavras, colocando uma genitália na frase, e isso é ser conservador. Né? Então o pessoal acabou aprendendo com seus exemplos, assim, de uma maneira bastante perigosa, ao meu ver, né? Porque daí a pessoa ela não entra num processo de autoaperfeiçoamento, que é o que se espera dentro da concepção cristã, pelo menos, né? E se coloca na posição de julgar e de superioridade, desumanizando os seus adversários, inferiorizando, desumanizando. Então você não tem mais debate. O que você tem é o embate baseado no ódio, nas diferenças. E aqui não estou sendo demagogo, ódio, né? Como o pessoal faz discurso de ódio. Não é. Literalmente isso, a coisa está ficando muito intensa. Está ficando muito intensa mesmo. Só fica um jogo de narrativas, ninguém dá mais argumento, ninguém respeita o outro, como você falou. Eu tô certo, você tá errado, é sempre nesse nível. E essas bolhas funcionam dessa forma. Isso é muito comum. Sabe quem cuidava na Rússia? Existia a fábrica de trolls da Rússia, que fica em São Petersburgo. Quem cuidava dela era o oligarca, que veio dessa galera que eu citei antes, o chefe do Putin lá, o chefe de cozinha dele, o Prigozhin. Prigozhin, ele era chefe de cozinha. Ele era chefe de cozinha, mas aí ele virou multimilionário. O Putin chamou ele e falou, vem cá, vou te dar um monte de poder, aqui você vai fazer vai distribuir a comida do exército russo, basicamente. O cara ficou multimilionário. E esse cara, o Prigozhin, ele tinha um prédio que eram basicamente trolls contratados para criar vários perfis para disseminar informação, para influenciar as eleições nos Estados Unidos.
Quando isso veio à tona, que foi o serviço de inteligência britânico que pegou isso e tornou público, foram entrevistar ele. Sabe o que ele respondeu? Sim, nós influenciamos no passado, influenciamos no presente e vamos influenciar no futuro. Quer dizer, ele nem negou. Tá entendendo? Então é uma coisa assumida. E não é só a Rússia que tem. A maior parte dos países hoje tem ação já de fábrica de trolls, alguns estatais. A China tem o troll do governo na China. O cara serve para isso. Então ele dissemina informações favoráveis ao governo e eles vão meio que mapeando e removendo aquilo que não é favorável. Aí eu pergunto, um cara que vem com a ideia de trazer crédito social, de implementar uma tecnocracia, de fazer mudanças radicais, o que as pessoas imaginam? Que ele vai ser um cara coerente, tranquilo, que vai respeitar, ou ele vai implementar um modelo chinês adaptado ao Ocidente? Eu apostaria na segunda opção. Né? Assim, E o Putin nessa história? Como é que você vê? Bom, o Putin, ele... Assim, o próprio discurso dele já fala do que ele almeja, né? Ao mesmo tempo que ele enaltece o saudosismo do Império Russo, ele lamenta a queda da União Soviética. Para ele é um dos maiores catástrofes. Diga-me com quem andas, te direi quem és, quem é o aliado dele. Principal, hoje mais próximo. Você tem a Coreia do Norte, você tem o Irã. Então, assim, o que as pessoas precisam começar a entender é não aceitar essa mudança radical de narrativa sem questionar. Pô, o cara é de direita conservadora no Brasil, até então o Putin era um problema, agora não. Agora a União Soviética era um problema, agora não é mais. A Coreia do Norte era um problema, agora não era mais. Então os nossos inimigos históricos de longa data, do ponto de vista, vamos dizer, conservador de direita, né? No Brasil, agora não. O cara defende a mesma coisa que a extrema esquerda. Não tem ninguém da extrema esquerda que seja contra o Putin. Da esquerda moderada tem um monte. Na esquerda moderada ali mais democrática, você vai ter bastante gente criticando o Putin. Na direita moderada também. Na direita mais próxima do padrão normal que se espera. Agora, no sistema outsider da nova direita internacional, não. Porque na verdade o Putin foi... eles têm um projeto próprio, e não é o nosso projeto. O projeto deles ambiciona a destruição do Ocidente e a expansão da Rússia como nova Roma. Que sempre foi um objetivo da Rússia, desde lá do século XVI. Moscou, nova Roma. Exatamente, a terceira Roma. O objetivo deles é esse. Os vaticínios que falam de profecias no passado, os vaticínios, as visões do passado, sempre previram um conflito entre Rússia e Europa, antecedendo o fim dos tempos ainda. Então, existem muitos estudos sobre isso. É muito interessante esse assunto. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Temos perguntas? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.